Amantes da Poesia, o seu programa de poesia na Popular FM. Amantes da Poesia, onde os sentimentos se sentem a cada verso. Amantes da Poesia, às terças-feiras das 21 às 23 horas, com Maria Isabel Rodrigues. Popular FM, a rádio da música portuguesa. Maria Isabel Rodrigues. Olá a todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa, este que é o vosso programa de eleição, Amantes da Poesia, onde damos voz aos poetas, aos escritores, aos autores e a todos aqueles que escrevem com sentimento. Esta é a emissão para o dia 3 de abril de 2018. Eu sou a Maria Isabel Rodrigues e vou estar com todos vocês até bem próximo das 23 horas. Este é o programa que é sempre transmitido em direto a partir dos 90.9 e para todo o mundo em www.popularfm.com. Todos unidos, continuamos assim neste laço de amizade, de emoções, todos unidos na amizade e no amor. Sempre às terças-feiras, entre as 21 e as 23 horas, a poesia e a prosa acontecerá de novo e sempre. Continuamos a contar convosco, com o vosso carinho, com o vosso sentir e tudo aquilo que vos corre nas veias. Para participar e interagir em direto e, por que não, saudar o autor de hoje, o convidado de honra desta noite. Já sabem, o número é o 21 238 7219. Muito boa noite mais uma vez. Eu espero que desse lado esteja tudo bem disposto, com uma semana sem programa Amantes da Poesia, não é verdade? Mas como veem, a Maria Isabel Rodrigues já está aqui pronta, ou digamos quase pronta. Ainda não estou a 100%. É verdade, e as coincidências aconteceram. O autor Sérgio Sola também com uma grande gripe. E a Maria Isabel, nós combinámos, foi assim, fomos de férias os dois para o Brasil. Espero que desse lado estejam tão bem dispostos quanto eu. O estúdio hoje está repleto de gente bonita, como aliás já vem sendo habitual. Tenho comigo esta noite também Cecília Gomes, não podíamos passar sem ela. E o convidado especial desta noite é, como sabem, o autor Sérgio Sola.
Quero enviar daqui um beijinho para a minha querida poetisa Celeste Martins e já temos saudades tuas, ok, Celeste? Portanto, hoje o nosso convidado de honra, como já disse, é o autor Sérgio Sola e convidamos a todos a passar um serão agradável aqui na nossa companhia, onde esta noite a prosa aconchegante e as palavras belas e emotivas vão ser imbuídas de sensibilidade e, por que não, de erotismo. Fiquem atentos. Este que é o seu espaço, a sua rádio, Popular FM, a Rádio de Portugal, e é neste clima de abertura aos pensamentos que nos propomos fazer destas noites de terças-feiras, tempos de bem-estar e de convívio com convidados especiais. E como eu disse, cada noite será sempre especial e única, porque cada autor é sempre especial e único. Olá, boa noite. Olá, olá, muito boa noite. Temos connosco mais uma noite, mais uma terça-feira, Cecília Gomes. É isso, é verdade. Boa noite a todos, obrigada Isabel, mais uma vez por estar aqui, e é um gosto enorme conhecer aqui o nosso querido Sérgio Sola, que de facto é uma pessoa que vai mostrar surpresas. Vamos ter surpresas, estejam atentos. Vamos ter muitas surpresas esta noite. E mais uma vez, como eu costumo dizer, a amizade não se agradece. E claro que a tua visita é sempre uma honra muito especial para mim. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada, Isabel. Eu vou passar a ler um pouco de biografia de Sérgio Sola, para ficarmos a conhecer um pouquinho, porque daqui a pouco vamos conhecer e saber muito mais. Sérgio Sola, informático, com um pequeno devaneio. Escrever sobre outras coisas que não informática. Algarvio de Gema, calcorreando ruas de Lisboa, Olhão, Évora e Luanda. Tenta descrever sentimentos e afetos em papel, escrevendo ou tentando descrever as suas ideias sobre temas tão inconsequentes como o amor, a ficção, por vezes científica, a incondicionalidade das coisas. Em julho de 2015 venceu o 5º concurso literário de Papel de Arroz, editora, com o conto A Chuva, Molha-me o Rosto. Participações no género de conto, prosa poética, em 13 coletâneas e antologias de contos de 4 editoras. Integrou o júri de 2 concursos literários na Papel de Arroz, editora, e de um campeonato de escrita criativa. Presentemente tem 3 projetos em andamento. Um livro de contos, um romance e um livro de ficção científica. E agora sim, olá, muito boa noite. Bem-vindo, Sérgio Sola. Boa noite, Isabel.
Eu vou começar por pedir algumas desculpas. Primeiro porque a minha voz não é nada radiofónica ao pé destas duas senhoras da rádio. Onde é que estão as senhoras? Não vi as senhoras aqui, mas ok. Também não. Por outro lado, queria pedir desculpa pela minha falta na semana passada, pela minha gripe, e depois queria agradecer também o facto de nos estarem a ouvir e de me terem convidado para estes momentos de poesia. Eu é que agradeço, a honra é muito, muito minha. Muito obrigada desde já por teres aceito o convite e as desculpas de termos falhado a semana passada. As desculpas foram logo de imediato pedidas, não é? Foi uma coincidência, não é? Ainda dizem que não há coincidência. Entre algumas. Não é? Entre algumas. Entre o tomares o mesmo antibiótico que eu. Isto Exato. Agora não era para dizer, mas a gente diz. Exato. Tomares o mesmo antibiótico e nasceres no mesmo dia. Com alguma diferença. E estarem os dois doentes na mesma altura. Sim, com alguma diferença de alguns anitos, não é? O Sérgio é muito mais jovem. Mas isso não interessa nada. O que interessa é que estamos cá hoje e hoje vamos compensar pela falta da semana passada. Não é verdade, Sérgio? Sim, claro. Assim nós o consigamos. Assim eu o consigo. Vamos conseguir, certamente. Portanto, fizeste boa viagem, vieste de Évora hoje. Exatamente. Não é verdade? Há cerca de 1 hora. Isso é que foi. Quase voar. Não. É uma terra tão bonita, tão histórica. É. Gosto muito. O teu feixe do teu casaco, Cecília, hoje vai fazer aqui um barulhinho. Já sabem que é o feixe das mangas do casaco. Eu peço imensa desculpa, mas é o que se pode arranjar. Muito obrigada mais uma vez e mais uma vez saudar a todos os amantes da poesia, os amantes da prosa poética. Esta noite será certamente uma noite de excelência. Portanto, esta noite vamos falar para além da poesia, não é? Porque este é um programa de poesia, mas não quer dizer que aqui se fale só de poesia. Fala-se aqui de poesia, de prosa, com rima, sem rima, com métrica, sem métrica. Estás de acordo com esta liberdade de escrita, não é? Tanto assim que escreves prosa poética. Sim, claro. Para mim a prosa poética é algo que faz aflorar os sentimentos e os afetos. Coloca-nos os cabelos dos braços, os poros todos em sintonia, arrepiados. E isso é o que eu chamo de prosa poética. Não a minha escrita não rima, nem acho que a poesia deva rimar. Mas de vez em quando até meio distraído, não dás por quando vais reler aquele texto e não te apercebes que algumas... Eu já me apercebi, porque eu, não é, tive que andar a pesquisar e a inteirar-me de algum do teu trabalho literário, não é? Sem se querer, por vezes, também se rima. Sim, mas eu talvez diga de outra maneira. Sim. Eu acho que a prosa poética atinge-nos quando, ao escrever ou ao ler ou ao interiorizar algo que está escrito, nós ficamos com um nó na garganta. Já aconteceu comigo enquanto autor, enquanto escritor, quando estou a acabar um texto, eu sentir-me emocionado, eu entrar na pele da personagem, na pele do protagonista do meu conto, por exemplo. E isso porquê? Porque, de facto, a liberdade da escrita e tudo aquilo que tu consegues transmitir para o papel é o que te sai de dentro de ti, da alma. E daí a emoção de quando acabas o texto, certo? A palavra escrita é um bocadinho diferente da palavra falada, porque a palavra falada é o que nos sai de repente. Não deixa de ser com sentimento e com afetos, mas sai-nos de repente. A palavra escrita é uma palavra mais amadurecida. Ela torna-se mais madura e mais forte. A palavra escrita, aliás, não só o sentimento que atinge, mas também o facto de, por exemplo, eu sinto-me mais à vontade na palavra escrita,
do que propriamente na palavra falada, e isso vai-se notar aqui com toda a certeza. Ou seja, tens mais dificuldade em declamar? A declamar não sou sequer capaz. Não és capaz, mas hoje vais ter de fazer. Vou ler. Se declamar ou não. Diz-me, por favor, Sérgio, se concordas, a prosa é um texto corrido, estilo normal, contínuo, e é o jeito natural, sem que a pessoa se preocupe com a musicalidade, com o número de sílabas e as características ou coisas concretas. A prosa poética, prosa é aquela que quebra algumas das regras normais da mesma, para atingir uma imagem mais formal e sofisticada, ou uma maior transição emocional tensa. É isso? Sim. Dizem os entendidos, não é? Concordo. Acho que essa imagem será tanto mais conseguida quanto despertarmos poesia no leitor que nos está a ler ou no ouvinte que nos está a ouvir. A nossa prosa poética faz despertar sentimentos, logo faz despertar poesia. Daí o dizer-se que a prosa poética consegue expressar-se sem aquela obrigatoriedade de se rimar, não se perde a essência. A prosa poética, exatamente. Nunca se perde a essência. Enquanto que quando há a preocupação de se rimar, neste caso fazer um poema ou em versos, não é? Há aquela preocupação, e concordas também que por vezes perde-se um pouco da essência daquilo que nós queríamos transmitir para o leitor, para quem lê. O problema é que a prosa poética, pelo menos a mim, sai-me dessa maneira. Inclusive no concurso que ganhei, eu escrevi o conto num dia, no último dia do concurso. Se eu tivesse agarrado, maniatado por regras, não tinhas conseguido certamente o êxito que... Eu teria que, depois de escrever, ler. E eu não li depois de escrever o texto que tinha escrito. E ganhaste assim um primeiro prémio? Assim... Foi sorte. É? Foi sorte? Uhum. Eu chamar-lhe outra coisa, mas enfim. Foi. Portanto, sim... concorreste, portanto, em 2015 venceste também o 5º concurso literário da Papel de Arroz Editora, com um conto. Sim, foi essa Chuva Molha-me o Rosto, que era subordinada a um tema. O nome é... O Amor é Cego. É um tema muito bonito. O nome é muito bonito. O título é assim, logo à partida, fantástico. Fantabulástico. É diferente. Fantabulástico. Não se vê muito. Conhecias a palavra fantabulástico, Sérgio? Conhecia do vosso Facebook. Da nossa Isabel fantabulástica. Portanto, e como é que resolveste assim? Com um dia de antecedência para participares nesse... Não, havia um... Fala mais próximo do microfone. Havia um tempo... Isto aqui eu vou ser um bocadinho chata, vou sempre estar a recomendar-te. Sabes porquê, não é? E eu agradeço. Para que lá em casa sejas ouvido em perfeitas condições. Claro. O concurso tinha 2 ou 3 meses para concorrer, e no último dia eu lembrei-me que era isso mesmo, que era o último dia. É o típico do português, e não é? Então não fiz mais nada, desde as 10 da manhã até à noite, só escrevi. E saiu um conto com 10 páginas, e entre 300... 10 páginas. 10 páginas. Meu Deus. E entre 300 autores, esse conto foi o vencedor. Parabéns. Aplausos. Parabéns. O nosso autor merece aplausos. Claro, sim. Parabéns. Obrigado. E tendo em conta que foi mesmo em cima do joelho, como diz o português. Em cima da hora, exato. Em cima do joelho. Mas lá está, respondendo à Isabel, se por acaso eu estivesse maniatado por regras tipo métricas, tipo rimas, eu nunca iria conseguir à primeira, porque depois eu teria que refazer certas partes e já não era aquilo que me tinha saído. E o que nos sai enquanto autores à primeira será sempre o registro, o nosso registro, a nossa assinatura enquanto autores. Porque cada autor, tal como uma pintora,
tal como a Cecília, tem de certeza traços que a definem enquanto pintora. Eu tenho traços que me definem enquanto autor. Mesmo. Quando se olha para um quadro, nós dizemos, este quadro é Picasso. Temos a certeza. Claro, claro. E é isso que eu também chamo a assinatura de um autor enquanto escritor. Num livro eu consigo identificar o escritor. E quando não o consigo identificar, abandono, porque não acho palpável o que eu procurava. Não sentiste essencial. Exatamente. Aliás, eu tenho uma pequena história sobre isso, sobre a entrega do meu prémio, em que eu já tinha ganho o concurso, e uma das juradas, escritora, disse-me que eu abusava das reticências. Que abusavas? Das reticências no meu texto. E eu respondi, o que chama abusar, eu chamo fazer parte da minha assinatura enquanto autor. Se, por exemplo, no início, quando Saramago começou a escrever, se lhe tivessem dito que ele tinha que tomar mais cuidado com a pontuação, se calhar tinha-se perdido um Nobel. Exatamente. Porque aqui reside, e muito, a assinatura de um autor. Para mim, eu quero enfatizar o que escrevo, quero dar importância... É um carinho teu. Dar importância ao que escrevo, dar mais importância, dar mais ênfase, sim. Então eu uso as reticências. Claro. Se estou a usar de uma forma abusiva, é a minha assinatura. As pessoas gostam ou não. É a tua responsabilidade. Exatamente, não é? Exatamente. As pessoas gostarão ou não. Sérgio, e quando é que começou o gosto pela escrita, neste caso pela prosa poética? O gosto começou desde sempre, mas vou fazer uma... Mas logo em prosa poética foi sempre nesse registro? Foi querer expressar os meus sentimentos, os meus afetos. E o que aconteceu foi que, para o público, a primeira vez que eu escrevi para público foi o conto que ganhou o concurso. Nunca tinha escrito nada para fora. Mas havia aquele bichinho, havia realmente aquela necessidade de claro, poderes... Exato. Mas claro que na gaveta havia muito daqui, sim, não? Sim, mas eu nem digo na gaveta. Na cabeça, no meu coração, havia muito para sair. Mas tinhas o cérebro, não é? Isto na gaveta, esta palavra na gaveta é o que se costuma dizer quando se escreve e está arrumado. Mas não se mostra, não se expõe. Mas o mais importante para mim é o que está dentro de nós que não foi escrito. E que está desejando sair. E tu ainda tens muito dentro de ti para oferecer, para partilhar, não é, Sérgio? O oferecer e o partilhar, para mim, eu vejo de outra maneira. Eu acho que entre o autor e o leitor existe como que uma telepatia. O conto o livro só fica escrito quando o leitor o lê. A obra só fica completa quando o leitor o lê. Há aqui como se houvesse um processo de sedução, direi, entre o autor e o leitor, para que, isso aconteceu muitas vezes em miúdo, ter que ir para a escola cedo e passar a noite a ler, porque não conseguia pôr uma marca no livro para o outro dia. Não conseguia ir jantar. A pontinha da folha. Não conseguia. Não conseguias. E isso define, na minha opinião, um bom autor. Sim. O que ele faz ele produziu sedução no leitor. O leitor foi seduzido, telepaticamente, como se lhe queira chamar, mas foi seduzido. De maneira que não mais ele quis abandonar a leitura do livro. Mesmo não sendo histórias tuas, tu próprio fostes armazenando esses sentimentos e que não os conseguias deixar a meio porque tinhas a necessidade de levar até ao fim. Sim, na minha opinião, claro. Um bom escritor será tanto mais um bom autor quanto tiver sido ou for um bom leitor. Ou seja, há aqui uma palavra, Isabel, se me permitires, posso... Eu permito-te, Cecília.
rápido. Eu permito-te, mas se fores muito rápido, assim, temos que ir para o nosso... Eu achei aqui curioso uma questão aqui que tens na tua biografia. Tento pintar sentimentos numa tela. Isto é muito segredeira. Eu pensei em ti quando li essa frase. É uma frase brutal. Tanto que te respondi, Cecília, viste? No primeiro texto que, se me permitirem... São as palavras escritas também são pinturas. Se a Isabel me permitir, no primeiro texto que eu vou ler, foi-me proposto um desafio. Imagina que tens uma tela em branco na tua frente e tens um pincel. A caneta é o teu pincel e a tela é a tua folha. O que é que pintavas, o que é que desenhavas em palavras? Muito bem. É precisamente a resposta. Muito bem. Vamos saber muito mais e falar muito mais com o nosso autor, convidado de hoje, Sérgio Sola, logo após um pequeníssimo, muito pequenino intervalo para os compromissos comerciais. Sim, Sérgio? Sim, Cecília? De acordo. Claro que sim. E voltamos já. Não saiam do vosso lugar. Até já. E 1h43 e como sempre o tempo a voar aqui no estúdio e no nosso programa Amantes da Poesia. E Sérgio Sola define-se. Ele diz: tento pintar sentimentos numa tela usando uma caneta, qual pincel e uma folha substituindo o quadro. Será o que se chama prosa poética? Talvez assim eu o consiga gritar os meus sentimentos enquanto autor. Ora, muito bem. Eu creio que o Sérgio consegue gritar e muito bem os sentimentos que lhe vão na alma, não é, Cecília? Não é? Não achas? Sim, claro que acho. É porque ele faz aqui uma... Será que o que se chama prosa poética? Talvez. Assim ele consiga gritar. Claro que sim. Grita e muito bem. E acho que ele tem aí qualquer coisa para gritar mesmo. Vamos... Em continuação... Vamos ouvir um grito poético. Grito poético. Gostaste do título? Gostei. Eu primeiro vou fazer, se calhar, uma introdução a este grito poético, como me disseste, Isabel. Bem? Achei. Tenho que dar a este texto foi-me pedido e eu dediquei-o à minha mãe, que tem Parkinson. E eu conheço o texto perfeitamente, emocionei-me também, tal como tu ao escreveres e sentes, não é? E é isto mesmo que eu, no meu entender, que eu chamo prosa poética. Acho que, e dir-me-ão depois de ouvir... No fundo é a prosa poética e é a poesia do teu coração. Também um pouco. É o que nos atinge enquanto poesia. Quando eu leio alguma coisa, mesmo que não seja aquela poesia com métrica, com rima, mas se me atingir nos meus sentimentos, nos meus poros, eu chamo-lhe poesia. Seja prosa, seja poesia ritmada, com métrica, sem métrica, mas é isso que eu chamo poesia. É aquela poesia que me atinge. Muitos... É verdade. Muitos amigos e conhecidos do Facebook me dizem que a minha escrita é triste. Não toda. E eu acho que... Não toda, nem toda é triste. E eu acho que... Também discordo aí. Eu queria dizer, Sérgio, peço desculpa interromper-te, mas eu queria dizer o seguinte, para quem quiser lá em casa seguir um pouco do trabalho literário do Sérgio Sola, para além do Facebook,
não é? Que eu descobri. Tens é tipo um blog ou uma página de autor? É um blog. É um blog. Podes dizer lá para cá. Eu estava agora aqui à procura. O blog chama-se Letras Sonhadas e o endereço é letrassonhadas.blogspot.com. E nesse blog eu, entre aspas, descarrego os contos que escrevo, os textos que escrevo e que me dizem muito, e se quiserem acompanhar, como é óbvio, será um prazer para mim. Está de facto uma maravilha. Portanto, Sérgio Sola, autor, contos, textos e outros devaneios. Também encontrei esta página. As coisas que eu descubro. Agora sim, vamos passar à leitura do teu belo texto em prosa poética. Então, o texto, como disse, chama-se Mãe, e dedico assim à minha e a todas as mães que nos estejam a ouvir. Essas rugas que agora vejo com mais atenção têm tanto que contar. Cada uma delas descreve-me a mim. Cada uma delas dedicou-se a mim. Sou feito delas, das tuas rugas. Cada socalco no teu rosto, por mais fino que seja, conta uma passagem da minha vida. Não quero esquecê-lo, não quero esquecer-me do teu rosto. Será que haverá um dia, depois de partires, que não conseguirá lembrar-me dele? Não quero, não posso, não quero. Esse cabelo, antigo do tempo, prateado com os anos. Olho para ele e recordo-me de tempos, de momentos. Tempos são momentos, não são? Tempos em que as rugas não existiam. O cabelo não era assim. Os meus olhos não eram assim. Mas agora queria olhá-la com os olhos antigos. Queria vê-la em todos os momentos, derramando o seu amor por mim. Queria vê-la até mais não poder. O presente é uma dádiva? Pode, sim, pode ser. Mas o passado, que ternura nos traz. Um novo dia é um dia a mais na tua idade, um dia a mais no agora que se transforma em futuro, um futuro anunciado, aquele futuro que eu não queria viver, aquela contagem decrescente que não queria fazer. Quero recordar-me sempre do teu rosto, do teu olhar, do teu carinho embevecido, do teu orgulho dissimulado quando me olhas. Quero recordar-me sempre. Quero decorá-lo, quero decorar o teu rosto, decorar as tuas expressões, lembrar-me das tuas expressões naquele futuro desolador, naquele futuro sem ti. Necessito encontrar um sentido para a tua ausência. Lidarei melhor com ela? Talvez. Olha bem para ela, penso. Olha de perto, olha até te conseguires ver nos olhos dela. Os olhos, os olhares denunciam a melhor parte do que somos. É pelos olhos que mostramos o quão felizes ou tristes estamos. É pelos olhos que choramos. É pelos olhos que, também, sorrimos. Mostra-lhe, diz a vozinha na minha cabeça. Mostra-lhe o teu sorriso de amor. Mostra-lhe o teu amor. Mostra-lhe tudo o que os teus olhos te querem dizer. Tudo o que o teu sorriso embargado quer transmitir. O sorriso dos olhos pode ter mais valor do que o sorriso da boca. Como irei sentir falta de mais um olhar, de apenas mais um olhar, um último olhar. Se esta folha fosse um quadro, devia terminar com uma assinatura. Esta lágrima, enrugando a folha e borrando as últimas palavras, não vejo melhor assinatura. Sim, palavras. Palavras para quê? Eu não tenho palavras. Quando o som que é produzido através desta belíssima prosa poética, muito sentida, muito emotiva, não há palavras. Faz doer a alma. Para quem já perdeu, eu já perdi a minha mãe. E isto mexe muito essas palavras. Sérgio? Lamento, Cecília. Sérgio? Lindo, Sim. lindo. Também perdi a minha há muito pouco tempo. Mas o Sérgio tem a mãe viva. E esse texto está assim.
Parece não, uma doença grave. Não foste só tu que te emocionaste, isto agora não faz parte só da minha infecção respiratória, mas sim da emoção e a emoção com que partilhaste com todos esse belíssimo texto, esse belo poema de amor à mãe. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Eu não tenho muito a dizer, porque mexeu muito comigo. Na positiva, 100% na positiva, mas é perfeito. Os prémios literários para ti, o que é que significam? Têm o valor do prémio como prémio em si ou algo mais? Como é que defines os prémios a que tens concorrido e tens ganho? Como prémio em si, não. Não, e se calhar vou fazer uma confidência. Eu sabia a tua resposta. Eu recusei o prémio quando me foi atribuído, recebi enquanto formalismo, mas depois eu recusei-o, que era era a edição de um livro sem qualquer custo para mim, mas eu recusei o prémio por motivos que se calhar não vale a pena. Vale tudo a pena quando a alma não é pequena. Já assim dizia o poeta. Queres falar disso? Nós sabemos que há editoras e editoras. E quando nós vemos que há editoras, e perdoem-me ao dizer isto, que se valem do orgulho, da vontade de um autor em querer ver-se publicado, em querer ver-se publicado, em ti seria o sentimento, e vale tudo para isso, e ganham a vida, entre aspas, roubando os sonhos de um autor para primeiro livro, ou para primeiro texto publicado, ou para primeiro conto publicado. Foi isso que tu sentiste e por isso recusaste. E para mim não vale tudo, por isso recusei. Bravo. Claro. Olha, mais aplausos para mais aplausos e subiu um escalão muito grande. É verdade. E agora eu recordei-me aqui muito rapidamente, claro que há editoras e editoras, não é? É verdade. Há editoras e editoras, e nós temos que entender que as editoras, onde é que eu por falar em editora, tenho a minha, estou muito satisfeita com a minha. Eu por falar em editora agora, e vem assim à chega. Está bom. Falando aqui deste livro que te apresentei à entrada, depois de te cumprimentar, não é? A segunda coletânea, Amantes da Poesia. Não é por me gabar, mas Modocromia Editora, em parceria com o nosso programa e com esta rádio, já vamos no 3º volume. Olha, aproveito para fazer daqui mais um apelo que está a decorrer, portanto, as inscrições também estás convidado, não é, Sérgio? E vais participar, não é? Vou sim. Uhum. E tu, Cecília, já... Claro, já está tudo tratadinho. Já lá está tudo. Da minha parte. Muito bem. Para todos aqueles que já se inscreveram, o meu beijinho, os meus agradecimentos, a minha gratidão. E para quem ainda não se inscreveu, eu agradeço que não se atrasem muito, porque nós estamos a pensar no lançamento em maio, não é? É quando faz um ano que foi lançada a segunda coletânea, portanto nós estamos a pensar em... Está aí a data no Facebook. Sim, mas eu agora não estou no Facebook. Sei que estava aqui à procura de outra coisa. Portanto, mas é para reforçar que até 30 de abril as inscrições têm-me estado a enviar mensagens a perguntar se ainda vão a tempo. É claro que sim, vão a tempo, mas não se atrasem, porque geralmente é o típico português, não é? Deixa-se
deixa-se ficar um pouco tudo para o último. E depois é claro que a editora acaba por também ficar bastante apertada porque põe tudo em cima da hora, não é? Olha, eu estava aqui à procura. Mais uma vez. Estava aqui à procura, mas daqui a pouquinho eu vou dar os dados. Aliás, está no Facebook, é só pesquisarem. O evento está aberto. Portanto, tinha aqui. O evento está aberto. Coletânea, 3º volume, Amantes da Poesia, pelo 2º ano consecutivo, produzimos e editamos a coletânea Amantes da Poesia, em colaboração com este programa, Amantes da Poesia, de Maria Isabel Rodrigues e etc, etc, também com a nossa rádio de eleição. Convidamos todos os poetas a participar. Cada poeta deverá enviar foto, uma pequena biografia e poemas para 3 páginas. O tema será livre e os trabalhos devem ser enviados para o e-mail amantes.poesia@gmail.com. Agradecemos que toda a comunicação seja feita através deste endereço e, por favor, indique nome, morada, telefone e e-mail. Todos os poemas terão de chegar à editora até 30 de abril, porque o lançamento, eu fazia muita questão, a editora também, Maria Esther, um beijinho grande, fazíamos muita questão que o lançamento seja precisamente em maio, porque faz um ano que a segunda coletânea nasceu e queremos também a terceira em maio. A editora Modocromia. Maria Esther, um beijinho, os meus agradecimentos e vamos lá, não se atrasem, por favor. E aqui também o relógio está a dizer-me para nós não nos atrasarmos. Estamos a 1 minuto e meio do sinal horário das 22 horas e falta referir aqui uma coisinha que há pouco, entretanto, não falei, já não sei onde é que está, já estou perdida nos papéis. Sérgio, fazias ideia que no estúdio era assim e uma mesa de mistura, à volta da mesa de mistura poderiam haver assim muitos papéis e CDs e coisas a voar pelo meio. Mas isto também é só para as carreiras. E livros. Se por acaso eu fosse o locutor, ela estaria bem pior, de certeza. Pior? De certeza. Não sei. Ela tem que desarrumação na arrumação ou arrumação na desarrumação. Então, faltou dizer o seguinte, que logo após o sinal horário das 22 horas, como já vem sendo habitual, a magnífica participação do nosso amigo e poeta Vítor Costeira estará connosco também, logo após o sinal das 22 horas. E, já sabe, a poesia e a prosa acontece sempre, às terças-feiras, entre as 21 e as 23 horas. Até já. É isso mesmo. De facto, quando fazemos amor, tudo para. Estava a passar esta belíssima melodia na voz de Dário, mas peço imensa desculpa ao Dário, tive que interromper. Nunca se deve interromper quando se faz amor, não é? Mas olha, eu agora aconteceu. Uma vez mais para todos lá em casa, para todos aqueles que estão em sintonia connosco, muito obrigada pela vossa preferência e são 22 horas e 6 minutos e já temos certamente alguém que está do outro lado da linha. Vamos saber quem está connosco. E alô, alô, já temos alguém do outro lado que quer certamente conversar com o convidado desta noite, o autor, Sérgio Sola. Vamos saber quem está do outro lado. Estou sim, muito boa noite. Estou sim, boa noite, Isabel, mas sim. Tenho a música por cima outra vez. Não tens, não. Agora já não. Ora, respira fundo. Estou a respirar. Mas queres fundo, bem fundo? Bem fundo. Muito fundo, profundamente. Já estou. Sabes que eu estou com um bocadinho de falta de ar. Mas olha, eu respirei tão profundamente, respirei por ti e por mim. Muito boa noite, Vítor Costeira, connosco esta noite.
mais uma participação. Muito boa noite, Isabel. Muito boa noite, Cecília. Muito boa noite ao auditório. E um abraço especial para o convidado de hoje, Sérgio Sola. Boa noite, Vítor. Um abraço para si também. Muito boa noite. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aí, e eu, não estando aí, como já é habitual, estou aí. É como muito se bem. estivesse. Não está só em presença. Não está estando. Ou seja, aquele truque. Estou não estando. Exatamente. É aquele truque que nós conseguimos fazer. Temos aquela magia, não é? Temos essa capacidade. Vítor, muito obrigada mais uma vez. Obrigadinho, Vítor. Beijinho muito grande. Beijinho, Cecília, também. É um prazer. Beijinho, Isabel. Eu vou tentar ser breve. Aquilo que eu vou dizer é o seguinte. Nós, os que escrevem, e não só. A Cecília está aí, que escreve, e para além de escrever faz outras coisas bem importantes, como artista plástica. Portanto, isto acontece a todos os níveis dentro da arte. O autor, nós só conseguimos ver o autor, ler o autor, depois de ler várias peças do autor. Porque a partir de uma só não será muito fácil. O autor escreve sobre algo, mas depois escreve sobre mais algo, e ainda outro mais algo ainda, se for possível, e aí nós vamos construindo, vamos montando o puzzle e vamos construindo aquela imagem com que vamos ficar do autor. Isto para dizer o seguinte, eu andei à pesquisa. Certo? Claro, só poderia. Exatamente, andei à pesca. Exatamente. Nós não temos conhecimento de todos, eu não tenho essa capacidade, claro. Gostaria de ter, mas aquilo que eu pesquei, fiquei muito contente com o peixe, com a pesca. Passa a expressão, Sérgio. Porque é da obra do Sérgio que eu estou a falar. E então tentei resumir em três excertos de 3 mini-contos, 3 diálogos, dos vários, muitos, que o Sérgio tem na página, e que me parece que podem, não é resumir, porque seríamos redutores, seríamos injustos, ingratos até, se estivéssemos a fazer uma pintura do autor a partir de 3 textos curtos, não é? Claro. Com certeza que sim. Mas aquilo que eu li vários, para chegar a estes 3, li vários, gostei imenso, estou à espera da tal obra, do tal filho cá fora. Já vamos falar disso também. Exato. Creio... O programa hoje vai ser muito curtinho, meu Deus. Eu já estou a arrepiar. Exato. Mas pois, a exemplo dos últimos 1000 e não sei quantos foram todos curtinhos. Não, esta noite terá que ser imperativamente até às 23 horas. Então está bem. Isso noblesse oblige, como diziam os que falavam latim, e eu que não percebo nada também digo. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como é curto o programa, infelizmente para todos nós, e também para o Sérgio, vou ler aqui 3 excertozinhos, que espero que seja do agrado de todos, porque foi do meu agrado, do meu inteiro agrado. E cria-me esta vontade imensa de estar a ler uma obra do nosso autor de hoje. Sérgio, portanto, posso... Um casamento. Tentaste fazer um casamento a 3. Contando com o padrinho. Isabel, mas é sério. Então eu estou sério. Sérgio. Eu não estou a falar sério. Vítor. Casamento a 3. Isabel, deixa-me falar com o Sérgio só um bocadinho. Muito obrigado pelas... Já visto vários casamentos a 3 por Vítor Costeira e são fantabulados. Exatamente. Força. Sérgio, peço imensa desculpa estar a interromper. De facto, o programa se tem que acabar impertrivelmente às 23. Nós temos que acelerar, eu vou ter que acelerar. Só vou pedir o seguinte, é não dar muita... Portanto, aquilo que nós estamos aqui a brincar é mesmo uma brincadeira de grandes amigos. Só por isso é que poderíamos brincar. Séria. Eu compreendo, claro. Só por isso é que poderíamos brincar. Eu compreendo e agradeço muito o facto de ter feito essa pesquisa. É bom sinal e se conseguiu de alguma forma reduzir, quer dizer, compilar nesses 3 textos que vai falar sobre eles, e que o Vítor gostou muito, isso deixa-me
extremamente honrado, como é óbvio. E eu fico, para além do privilegiado em ter acesso a uma página que, confesso, não conhecia, portanto é desnecessário dizer que conhecia, mas para isso é que serve também a nossa rádio, e o nosso grupo Amantes da Poesia, a nossa Isabel e a nossa Cecília e a nossa Celeste. Um beijinho para a Celeste. Portanto, e eu enriqueci. Digamos que eu, ao pesquisar, fiquei mais rico, mais feliz. A cada programa, a cada autor que conhecemos, ficamos mais ricos, não é, Vitor? Sem dúvida, essa é uma grande verdade. E a cada poema que lemos. Neste caso, pode dizer-se até que este texto, apesar de ser prosa, poder-se-ia considerar em diversos, não é em todas as partes, em todas as componentes, mas em certas partes poder-se-ia considerar algo perto da prosa poética, ou mesmo prosa poética. Eu vou ler então, são 3 curtos textos, mas apenas os escolhi pelo pensamento que está inserido em cada um deles. Porque acho que são estes 3 pensamentos que podem ajudar a ver melhor. A fazer a junção do autor na sua grandeza. Exato, é ver o homem que está por detrás que está por dentro, não está por detrás, que está por dentro do autor. Muito bem. Sérgio, posso... Claro que sim. Então, por favor. O primeiro é baseado numa publicação intitulada Saudades Presas a um Clipe. Sim, perfeitamente. Exato. Da fotografia, assim, não é? Exato, e diz assim, exatamente. E diz assim a determinada altura: se o presente é uma dádiva, escolheria ter outro presente, outro que me trouxesse os pensamentos de outrora, outro que me concretizasse os pensamentos de outrora, quando todos os sonhos eram possíveis. Os nossos pés podem ter abandonado o passado, mas o nosso coração permanece lá. A alma também. Este é um deles. Lindíssimo. Adorei. Muito obrigado, Vitor. O outro é uma publicação com o título É Muito Doloroso. E então diz: as pessoas têm que dar, ou devem dar, muito valor à perfeição do seu corpo. Todas as pequenas coisas a que não ligamos, todas aquelas sensações que percepcionamos num dado momento, mas segundos depois varrem-se-nos do pensamento, são, para nós, dados adquiridos, valores que temos como nossos. E fico por aqui um outro pensamento que é, para mim, delicioso, uma vez que remete à questão da perfeição do nosso corpo. Sim, esse é um excerto, um pequenino excerto, certo, de um livro que está a meio e que é assim lido por fora, é um pensamento, não é? Exato. Sim, há aqui um perigo, este perigo entre aspas, que o Sérgio provavelmente dar-me a razão. Há aqui um perigo, porque eu estou a descontextualizar. Exatamente. A retirar. Os jornalistas sabem isto melhor até que nós, não é? Certo. Mas esta questão da descontextualização é importante perceber. Mas seja como for, eu acho que não estou a ser redutor. Não. Descontextualização. Não. Passando para o terceiro, que é para mim aquele que é a cereja no topo do bolo, que é o Náufrago de Mim. Náufrago de Mim, lindo, da Tábua de Salvação. Exatamente. Lindo. Certíssimo. Para mim tocou-me muito mais fundo do que os outros, apesar de eu ter gostado muito dos outros. E diz assim: a noite passou, agitada, chuvosa, mas retemperadora. Dormir? Não dormi. Pensei muito. Só me resta isso, os meus pensamentos, as minhas memórias. Por vezes, pensamentos maus. Outras vezes, pensamentos maus. Morte. Tentava afastar essas ideias, mas voltavam sempre. A necessidade de encontrar um sentido para a morte. A morte já me faz sentido? Não sei. Tentarei afastar estes pensamentos. Não sei se serei capaz. Tentarei ter pensamentos positivos. Sempre. Agarrar-me-ei à vida. Até penso que a necessidade de encontrar um sentido para a morte resulta da vontade de dar um sentido à vida. Viverei. Ou morrerei tentando. Muito obrigado. É isto.
Muito obrigado, Vítor. Aliás, as minhas palavras ditas com a sua voz e com a voz de um poeta, como eu considero, são extremamente... ficam com um timbre diferente daquelas que eu leio, porque não tenho qualquer dom para isto. Afinal, foi ou não foi um casamento perfeito que o Foi. O Vítor, se me permite, lê de uma maneira que, além das palavras atingirem, o timbre com que se lê também faz parte desse casamento, também atinge e de uma maneira bastante forte. Sem dúvida, mas eu, tal como as duas minhas grandes amigas que estão aí, as minhas 3 amigas que estão aí, sim. A Celeste também está. Claro. Exatamente. Tal como elas 3, nós tentamos honrar, assim como qualquer outro poeta, autor, seja escritor que já tenha por aí passado, tentamos honrar quem convidamos. Eu estou a pôr isto no plural porque todo o grupo, os 15 mil e não sei quantos, né? Todo o grupo se insere dentro deste espírito que é importante. Cada vez somos uma família maior. Uma família, agora é a minha parte, uma família, como eu costumo dizer, uma família de amigos. Muito bem. Família poética. Tudo bem. Uma família de amigos, amizade, amorizade, seja o que for, algo que junta as pessoas, porque as pessoas precisam juntar-se e não dividir-se, não separar-se. Vítor, e tenho razão, não tenho? Cada noite será especial e única. Porque cada autor é sempre especial e único. Por isso é que eu digo sempre, o meu convidado especial. Então, mas afinal, não são todos especiais? São claro que são. Convidados especiais dessa noite. Exatamente. E não é por acaso, porque todos os que vão aí são mesmo especiais e são tratados como tal. São escolhidos a dedo. Ou seja, se nós pudéssemos, teríamos todas as terças-feiras, todos os dias. Uma terça-feira todos os dias. Que tal? Olha que bom. É verdade. Olha que bom. Para fazermos os tais 15 mil, senão não temos hipótese. Eu não cheguei a concluir o que queria dizer. Eu estava a falar para o Vítor e para o Sérgio ao mesmo tempo e a dizer que o Vítor consegue fazer a junção, conseguiu fazer essa junção tão perfeita, porque afinal ele também consegue colocar a emoção nas palavras que o Sérgio escreveu. É verdade ou mentira? Estás a falar, é a mim? A ti e ao Sérgio. Falei para os dois ao mesmo tempo. No meu caso, eu li exatamente assim porque encontrei exatamente aquilo que disse. Foi o que sentiste. E foi o que eu senti. É porque está lá. Exatamente. Eu senti, está lá. Mais nada. Muito bem. E é isso mesmo que eu quis dizer há pouco, com a poesia tem que nos atingir. E as minhas palavras atingiram o Vítor de maneira que foram essas que o Vítor selecionou para ler de uma maneira tão bonita. Mas só para terminar, porque temos outros nossos amigos a quererem entrar no programa. Só para terminar, eu selecionei estes 3 apenas porque não posso selecionar mais, não há tempo para mais. Muito obrigado, muito obrigado. Porque teria muito mais a selecionar. Eu andei por aqui a vaguear, feliz e contente, como uma criança numa loja de doces e de brinquedos, mas não dava para mais. Muito obrigado, Vítor, pela honra. Como sempre bem, Vítor. Olha, Cecília, um beijinho para ti, um beijinho para ti, Isabel. Obrigada. Um grande abraço, Sérgio. Um grande abraço, Vítor. É de coração. Uma honra, um privilégio e um grande abraço para todo o auditório. Um beijinho extensivo para toda a tua família também e até de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Até sempre. Até sempre. Tá, boa noite a todos. Vítor, obrigada. Com licença. Boa noite.
também me apaixono por palavras. Sabias, Sérgio? Calculo. Calculas. Este foi a primeira prosa poética pela qual eu me apaixonei. Da tua autoria, claro. Reféns do silêncio. E sabes porquê? Porque eu acho que tu também não deves ser exceção. Deves gostar de escrever no silêncio, não é? E este Sim. Foi um texto que foi dos primeiros que já postei a semana passada na página Amantes da Poesia e senti também, eu sinto estas palavras. Atrevo-me a dizer que o silêncio gosta da minha escrita. É? E a tua escrita também gostará do silêncio. Exatamente. Reféns dos silêncios. Agora preferem ficar reféns dos seus silêncios. Preferem isso a ficar reféns das suas palavras. Quase funciona como o amor. Quase funciona assim. Quando nos sentimos atraídos por alguém, encontramos sempre uma razão para crer que é a pessoa ideal. Não precisa ser uma boa razão, apenas precisa ser a nossa. Já não conseguem encontrar boas razões. Já não conseguem encontrar sequer simples razões. Apenas razões para continuarem. Afinal, somos responsáveis pelos sentimentos que despertamos nos outros. Temos que viver com isso. Levamos a vida a aprender a viver com isso. Autor Sérgio Sola. Muito bonito. Muito bonito. Eu acho que todo escritor, de uma certa forma, acaba por ser refém do silêncio. Este é pequenino, mas é muito. Gostei. Tem muito conteúdo. Parabéns, Sérgio. Obrigado. Sei que vinhas munido de matéria para 3 programas seguidos, ou mais, sem publicidade, sem respirar. Eu quis ser, enfim, fui assim um pouco. Portanto, com esta prosa que acabei de partilhar para todos lá em casa, fiz ao mesmo tempo uma pergunta, antes de iniciares, neste caso, um texto, uma prosa, preferes fazê-lo em silêncio? Inspiras-te melhor em silêncio? Somente em silêncio. Somente. Sim. Como eu disse há bocado, acho que o silêncio gosta da minha escrita e eu retribuo escrevendo em silêncio. E outra coisa, tu já tens pensado com princípio, meio e fim quando te dispões ou quando te sentes inspirado a escrever um conto? Um conto, por exemplo? Um livro. Sim. Só começo a escrever quando eu tenho todo na cabeça. Já está planeado. E normalmente, tal como na informática, eu desenho, entre aspas, o planeamento do livro ou do conto. Princípio, meio e fim. Nem que tenha só uma página. Este esqueleto do conto são as traves mestras para o que vem a seguir. O conteúdo depois sai. Portanto, desde que tenha sempre um princípio, um meio e um fim, e depois a partir daí o conteúdo sai, está na minha cabeça. Eu normalmente tenho um blocozinho pequeno, que dá muito jeito. Inclusive, nós quando acordamos, lembramos-nos de sonhos apenas nesse momento. Daí
10 minutos já não tentamos e já não conseguimos lembrar-nos do conto do sonho tal qual ele foi. Não sei se acontece convosco, claro, mas comigo acontece muito. E então eu tiro as ideias assim, escrevo as ideias ao acordar, na rua, no cotidiano. Qual o escritor preferido dentro de cada género literário, claro? Tens alguma preferência? Estrangeiro tem vários. Português tem um de que gosto muito. José Luís Peixoto. Gosto muito de José Luís Peixoto. Tenho a bibliografia toda dele. Ele escreve prosa. Escreve, no meu entender, prosa poética. Escreve poesia. Tem vários livros de poesia. Escreve sobre viagens e tem também um pouco tem um livro muito bonito para crianças, literatura infantil, que se chama A Mãe que Chovia. Muito bonito, muito bonito. Muito bem, uma boa escolha. É lá fora. Eu já vou abrir a linha ficou presa após a chamada de Vítor Costeira, mas eu vou abrir a linha mais 5 minutinhos. Agora queres dar-nos a honra, o prazer de partilhares connosco mais um dos teus textos? Partilho, sim, a honra é minha, não é vossa. A honra é minha de ter uma audiência assim e de vos ter presas às minhas palavras, porque isso é fantástico. A honra é toda nossa. O texto que eu vos vou ler é pequeno e tem o título Daria tudo para ter de novo 6 anos, mano. Daria tudo para te ter novamente comigo. Daria tudo para te ter novamente na minha vida. Pensando bem, não estarei a ser um pouco egoísta? Tu encheste de sol e sorrisos a vida de muitas pessoas. Daria tudo para ter de novo 6 anos, mano. Pensa em tudo o que teríamos feito. Sonho com tudo o que fizemos. Imagino tudo o que ansiávamos fazer, mano. Lembras quando nos sentávamos debaixo daquela árvore no nosso quintal e tentávamos decidir o que queríamos ser quando fôssemos maiores? Tu dizias sempre que querias ser o meu melhor amigo. Isso não mudou, mano. És o meu melhor amigo, aquele que está sempre comigo, aquele a quem dedico os meus pensamentos mais profundos. Lembras quando fazíamos papagaios de papel até o sol se pôr? E íamos os dois para casa de mãos dadas, com os olhinhos brilhantes como estrelas num céu noturno? Lembras quando decidíamos? Amanhã colaremos todos os cromos nas cadernetas. Amanhã faremos cola, com farinha, vinagre e água, e colaremos todos os papelinhos. Lembras-te? Éramos os donos da rua, os reis do nosso largo. Lembras-te? Lembras-te quando fazíamos fortes de soldados no tempo dos índios, com pauzinhos de gelados? Lembras-te? Quando éramos os reis da brincadeira, os príncipes do nosso destino? Tudo mudou. Não estás mais comigo. Tudo mudou. As pessoas mudaram, mesmo aquelas que ainda por vezes me falam de ti. Eu mudei, mas espero que contemples a minha vida e sintas orgulho. Tudo o que faço penso em ti, no que tu farias, no que faríamos juntos. Por vezes dou por mim a rir sozinho, pensando em todas as diabruras que fizemos e em todas as que poderíamos ter feito juntos. Até nos castigos éramos tão amigos. Lembras-te? Lembras-te de tudo? Lembras-te? Boa noite, maninho. Dorme bem, até nos encontrarmos de novo. Ficarás nos meus pensamentos até ao fim. Em breve nos veremos, maninho. Sabes, os momentos mais difíceis são aqueles quando as estrelas saem para brincar e também eu olho para elas e imagino nós dois. Íamos para casa de mãos dadas bem apertadas. Faz-me falta, mano. Ai, coisa tão linda, meu Deus. Perfeito. Lindo e triste. E real. Lá está aquilo que eu disse há pouco, que é bem real. Dizem que a minha escrita é triste. E porquê? E porquê, Sérgio? Não tenho
palavras não tens... para dizer. É a necessidade que deve ter. É a necessidade. Eu vou dar um exemplo. A poetisa que eu mais gosto de ler era uma poetisa que escrevia só triste. Sabem de quem é que eu falo? Flabela Espanca. Exatamente. Ela, quem a lê, fica a pensar, esta mulher, sim, esta senhora tem a alma devastada. Mas se calhar não. Era a maneira dela expressar os seus sentimentos. E tu tens essa necessidade. Se sim ou não. Mas pronto, gosto de escrever neste registro. Mas talvez exatamente. Porque a própria vida... E sinto necessidade de escrever. A própria vida te tem também pregado algumas rasteiras para que tu possas escrever e expressar com essa força de sentimento. Possivelmente. Também por aí. É um irmão que já partiu, não é? Não partiu? Sou filho único. Então esse irmão foi inventado? Ficção. É espetacular. Sou filho único. Fantástico. Brutalmente Bravo. fantástico. Agora, muito obrigado. Agora eu tenho que abrir as linhas porque está muita gente a querer cumprimentar. Está muita gente a querer cumprimentar o Sérgio. Mas vou, antes de abrir as linhas, o 21-238-7219, aquela pergunta. Presentemente tens 3 projetos. Qual será o que vai sair em primeiro lugar? O livro de contos, um romance ou o livro de ficção científica? O que vai Já tens alguma coisa para nos adiantar? Sim. O livro que vai sair primeiro é o livro de contos e deve sair no final de junho e início de julho. Eu ia dizer assim, ou será que vão os 3 assim de rajada, como se costuma dizer? Não. Talvez o romance no fim do ano, antes do Natal, possivelmente. Será triste? É triste e até posso dizer... E eu que estava aqui a pensar, vai sair um romance assim... Até posso dizer... De amor, daqueles É de amor, mas é triste. E já me estou a antecipar, mas é daqueles finais que não são aqueles finais alegres que nós esperamos. Não são os finais felizes. O livro, o romance, é uma extensão, se assim posso dizer, do conto que ganhou o concurso. Ou seja, o conto tem 10 páginas, mas vou-lhe dar muito mais substância, conteúdo, e vou transformá-lo num romance porque acho que tem pernas para andar. O outro é mais o outro de ficção científica está a meio e é mais para a frente. É um projeto mais duro, entre aspas. Tens necessidade de escrever... É a literatura que eu mais gosto. Exatamente. A literatura que eu mais gosto é ficção científica. Muito bem. Está alguém do outro lado que te quer saudar? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria. E em mim
converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como se ia. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Luís de Camões, na voz de Ana Deus. Um texto, um poema tocante também, e verdadeiro, e real. Mudam-se os tempos. Achas que os tempos estão assim a mudar, a velocidade quase que os tempos, de sim. Pássaro? Os tempos, sim. A palavra escrita é imutável. Agora, os tempos, sim. Nos últimos 60, 70 anos, depois de ter sido descoberta a eletricidade, os tempos mudaram de uma maneira vertiginosa. Mas a palavra escrita é imutável, na minha opinião. Concordo. Temos alguém do outro lado? Vamos saber quem te quer cumprimentar. Estou sim, muito boa noite. Olá, boa noite. Alô, alô. Agora sim, Alô, alô, muito boa noite. Boa noite para todos. Muito bem-vinda. Obrigada. Não é bem-vinda, pois não? Não, sou a Manuela Lopes. Olá, Manuela, está tudo bem? Tudo bem, obrigada. Bem, boa noite, Cecília. Olá, meu amor, boa noite, Manuela, beijinho. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Manuela. É um prazer e uma honra tê-la como ouvinte. Obrigada, o prazer é meu, honra também. É a fotógrafa poeta. Está bem, Sérgio? Está Eu não posso deixar de me rir sempre Está que diz isso. Então, para mim és e serás sempre. Tu já eras antes de ser. Que bom. Olha, isso é mais um título. De um poema. É mais um título para um poema. Isso mesmo. Muito bem. Olha, não temos um excelente programa. Não temos eu tenho muito aqui um poemazinho para ler do Sérgio, se for possível. Claro que sim. Bem. Claro muito que obrigado. Sim. Posso? O Sérgio, vamos lá ver se eu nos claro, trago. eu o Sérgio vai permitir. Vamos ver se eu nos trago, Sérgio. Espero que não. Não estragas. Olha, mas antes de partilhares o que tens para ler do Sérgio, estás a gostar do programa, um pouco diferente, não é? Como eu costumo dizer, todos iguais, todos diferentes, cada um é especial e único, não é? É verdade. Eu confesso que estava com um bocadinho de receio de tentar falar para você. Porquê? Porque, exatamente porque é um programa um bocadinho diferente, mas tive o incentivo do nosso querido amigo Vitor Terceiro. Diferente, mas emotivo. Muito emotivo, muito emocionante, portanto, tinhas todas as razões e mais uma para ligares. Sim. Mas a gente tem sempre um bocadinho de receio de não fazer melhor. Não há receio. Eu mesmo assim arrisquei. Tudo o que é feito com o coração não há que recear. Então, olha, eu tenho aqui, visto de pedra, quem é que é normal? Agora, todo eu era pedra, todo eu era belo. A personificação da beleza, ou melhor, a beleza tornada pedra em mim. Mas, e agora? O que sentia eu? Os meus sentidos? Onde estava o sol que eu adorava? Onde estavam os cheiros? Onde estavam? Apenas restava a saudade. Aquela presença da ausência de afetos envoltos no tempo, da presença retirada que conduzia o passado e o presente. Quem era eu agora? O que fui eu fazer? E tudo em nome de uma beleza eterna. E tudo em nome de uma imortalidade desejada. E agora tão nefasto. Meu Deus, o que fui eu fazer? Muito bonito nas suas palavras. Esse é um texto sobre a imortalidade. Gostei muito de escrever. É a busca eterna da imortalidade, mais da beleza, sermos imortais sem sermos belos. Esse pensamento quase nos é estranho, não é? E então esse texto foi escrito no sentido de
de brincar, se me é permitido dizer, um pouco. Aliás, se recordar no final, houve um despertador a tocar, não é? Exato. Exato. Realmente era um sonho. Ele não se tinha tornado numa estátua, mas sim, era um sonho. Isso tem a ver com a humanidade em geral, é a busca da imortalidade. Aliás, foi por isso que o homem começou a escrever, a desenhar nas cavernas, a pintar nas cavernas, as pinturas pré-históricas. Exatamente, foi no sentido de imortalizar a beleza. É isso que nós... E, aliás, se pensarmos bem, a palavra escrita não é mais que isso. Nós estamos a tentar, na poesia, na prosa poética e na prosa, estamos sempre a tentar imortalizar as palavras. Sentimentos. Exatamente, sentimentos e afetos. Exatamente. Manuela, parabéns. Declamaste muito bem mesmo. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Manuela. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado, foi um prazer e uma honra. Um beijinho muito grande. Como vês, Manuela, o Sérgio gostou e nós também gostamos. Ainda bem, obrigada. Pela participação. Boa noite para vocês todos. Um beijinho e obrigada a nós. Muito obrigado. Eu estou a olhar para o relógio e o meu coração fica assim tão tristinho. 22 horas e 45 minutos. E tristinho porquê? Porque tínhamos muito, mas muito, muito que falar com este nosso convidado, o autor Sérgio Sola. Tínhamos imenso para continuar a falar com ele e a conhecer um pouco mais da essência do autor. E por falar em essência, sabes quem faz anos hoje? Quem fez? Sei, é o nosso o nosso querido poeta João Dórdio. Parabéns, João, parabéns. Olha, eu trazia ali anotado para logo no início. A tal do João foi isso. para logo no início dar os parabéns ao João. Claro que já lhe telefonei, já lhe dei os parabéns, mas nunca é demais. Um beijinho, João Dórdio, e olha, e não só hoje, mas todos os dias da tua vida, a felicidade te acompanha. E está para breve a apresentação do livro de poesia de João Dórdio. Estás a ver o que é que faz os papéis? Os papéis espalhados por aqui? Faz com que eu trazia aqui anotado e agora já não acho. Pois claro, é assim. Vocês estão bom, sei que estava para dia 19 de maio, de março, portanto foi adiado. O meu era para dia 18. Não, mas já foi adiado outra vez. Já foi outra vez? Sim, pelo um problemazinho de saúde da mãe. Sim. Mas pronto, olha, eu agora de repente não tenho aqui, peço perdão aqui pelo lápis, não encontro. Irá-se referir depois na publicidade do Facebook. Não, mas ainda vou referir. Sim. Entretanto, enquanto eu vou procurar,
para partilhar com todos lá em casa, porque vai ser uma tarde maravilhosa e um grande motivo para sair de casa neste domingo. O Sérgio tem ali mais um texto maravilhoso, mais uma prosa poética, mais um grito. Será? Mais um grito? É verdade. É? Este texto foi um desafio que me foi feito por uma amiga. Ela pediu-me para escrever sobre a guerra. E eu chamei ao texto O Meu Céu Não Era Este. Quando era criança dizia-me que devia ser criança. Tinha mais é que ser criança, brincar, subir árvores, fazer coisas de criança. Lembro-me de tudo isso, lembro-me de ser tão pequeno que o meu horizonte visual era completamente diferente de tudo o que hoje imagino e vejo. Pouco mais via para lá das esquinas dos móveis em minha casa. Lembro-me dos meus brinquedos, lembro-me de dar nome aos meus brinquedos, de os tratar como se meus amigos fossem. E eram mesmo. Hoje percebo que eram mesmo meus amigos. Silenciosos, amigos silenciosos, mas amigos. Imaginava por vezes se teriam fome, se teriam frio, se lhes apeteceria brincar sempre que eu tinha vontade disso. Às vezes, quando não estava perto dos meus brinquedos, pensava como seria o mundo deles. Queria muitas vezes sair do meu mundo e entrar no mundo deles. Sentia que, assim, não era o mesmo, nunca era o mesmo. Era quase uma obrigação deles para comigo, serem meus amigos. Seria esta a obrigação deles? Estariam eles comigo por obrigação? Não queria isso, mas achava que não. Hoje tenho a certeza que não. Cresci, não queria crescer. Não queria. Achava que os adultos viviam noutro mundo. Um mundo só deles, mas que era feio, tão feio. Mas cresci. Recordo o meu primeiro beijo, o meu primeiro desejo, a rapariga que me fez amá-la. Recordo tudo isso. Recordo que adorava histórias de amor, trágicas histórias de amor, quando os meus amigos gostavam de histórias do Oeste selvagem. Não os brinquedos, mas os meus amigos de mais tarde, quando cresci. Lembro-me de tudo isso. Passatempos? Sim, claro que tinha passatempos. Muitos até. Pensando agora nisso, não percebo porque lhes chamam passatempos. Passatempos? Aliás, temos exatamente para o tempo não passar. Quem dera até que para isso tivéssemos mais tempo, que o tempo não passasse durante os nossos passatempos. Olhava as estrelas, sempre adorei olhar as estrelas no céu noturno. Alheio ao meu redor, deserto de ruídos, deserto de sentidos, deserto de sentires. Só eu e o céu de estrelas. Tantas vezes menino, tantas vezes adolescente, tantas vezes quase homem. Eu e o meu céu. O meu céu não era este. O meu céu não é este. As estrelas brilham com um brilho diferente, não aquele brilho. Estas têm um brilho, como direi, ténue, mesmo baço. Nesta parte do mundo, nesta parte da terra, o céu é diferente. Esta quase multidão à minha volta não os conheço. Gritam o meu nome, não os conheço. Conhecia melhor os meus amigos silenciosos, os meus amigos de muitos anos atrás. E os sons? Os barulhos que não conhecia, os barulhos à minha volta. Esses sons malditos, o sabor nos meus lábios, o sabor na minha boca, o sabor à terra e a sangue. Zumbidos ao meu redor, zumbidos de morte, zumbidos que matam. Matam mesmo quando estamos numa cova a que chamam trincheira, mas que será a cova de morte. Guerra? Que palavra feia. O menino que eu era, aquele menino que não queria crescer, tinha razão. Prefiro o meu céu, prefiro os meus amigos silenciosos. Guerra? Que palavra feia. Ai, coisa linda. Perfeito. Obrigado. Realmente passa tempo. E que bom que seria se nós, com palavras destas mágicas, conseguíssemos acabar imenso, com a guerra. Eu gosto imenso da escrita aqui do nosso Sérgio. Gosto imenso. Gostaste de bem, Sérgio. Muito obrigado. Muito obrigado. Queremos o mais rápido possível. Claro que este programa não ficou, quer dizer, ficámos com fome. Toda a gente está a dizer, dar os parabéns ao Sérgio. Temos a ter muito feedback no Facebook, embora eu hoje não esteja a mandar beijinhos. Os beijinhos e os abraços vão para todos aqueles que estão em sintonia connosco e que estão a enviar palavras. Mas as palavras mais escritas são, de facto, os parabéns para o Sérgio.
Muito obrigado. Agradeço a todos de coração. Há pouquinho não estava a encontrar, eu trazia aqui o registro, o lançamento do livro de João Dórdio, Não Faças Barulho, Fui Ali Gritar Que Te Amava, será realizado no dia 22 de abril, em Almada, Quarteirão das Artes, Rua Conde Ferreira, número 3, em Almada. Será, de facto, um motivo para, neste dia, nesta tarde magnífica, sair de casa, como ele costuma dizer, para ficar em casa. E, mais uma vez, um beijinho de parabéns, João, e todo o sucesso e toda a felicidade do mundo. E é assim, quando eu começo assim a respirar bem fundo, é sinal de que já nos resta muito pouco tempo para conhecermos um pouco mais de Sérgio Sola. Querias dizer alguma coisa assim muito rapidamente? Não queres dizer nada? Estou muito orgulhosa de termos o convidado que estamos. Aliás, todos os convidados têm sido por excelência, mas acho que dou os parabéns aqui ao Sérgio, porque de facto eu fiquei rendida à essência dele. Tem conteúdo. Eu adoro este tipo de escrita e dou os meus. Vais começar a escrever prosa? Vais começar a prosa. Vais começar a gritar? Prosa escrita. Eu tenho prosa. Muito obrigado, Cecília. É um orgulho muito grande. O orgulho é meu. Mas é um orgulho. Assim, isto não são é tipo assim uma brincadeira, só com uma palavra. Um livro que Vagas do Sueste, que é o meu próximo livro, em que os contos, é o livro de contos, Vagas do Sueste. Sueste é um tempo, um climatérico do Algarve que é levante, ou seja, é tempestade, que traz o calor, traz o levante, e os contos vêm como vagas. É o livro de contos que se chamará Vagas do Sueste. Muito bem, bravo. Uma viagem de sonho? Já fiz. Egito, as pirâmides, tudo. Sim, mas essa já fizeste. Tudo histórico, tudo o que é histórico, que fazia parte da minha ficção científica enquanto miúdo, eu consegui realizá-la. Agora, uma viagem de sonho que eu pudesse fazer, talvez uma viagem à volta do mundo, conhecer todas as pessoas, todos os lugares, todos os sentidos, todas as sensações, tudo. Não morrer enquanto não conseguisse conhecer tudo. E vais conseguir, de certeza. Mas há uma questão, uma pergunta? Aproveita. Temos 3 minutos. Tu, Sílvia? Não tenho nada a perguntar. Olha para o Sérgio e inspira-te. Para o Sérgio, eu inspiro-me porque de facto estou encantada. Eu não tenho muito para dizer, Sérgio. As minhas palavras são poucas em relação a ti, mas muito positivas. Muito obrigado. É um privilégio enorme aqui. O privilégio foi meu estar a Rádio aqui Popular FM e ter sido convidado por vocês. Ter um convidado como os outros também são, claro. Mas eu como sou fã deste tipo de... Vamos arriscar a atender o último. Exatamente, essa chamadinha que temos aí. Mas vai ser muito rápido, está bem? Vão prometer que sim, muito rápido. É, de facto, a última chamada. Muito boa noite, muito breve, muito rápida, que estamos 3 minutos. Muito boa noite. Olá, boa noite. Olá, Maria Isabel, tudo bem? Esta querida amante da poesia diz que já estava farta. Queria dar os parabéns ao autor desta noite, não é? Sim. Então faz favor, tem que ser rápido. Como é que disse o nome que eu não me lembro? Sérgio Sola. Sérgio Sola, exatamente. Olha, dou-lhe os meus parabéns. Já doía o dedinho, Tenho estado a ouvi-lo desde que entrou e tenho estado a gostar muito de ouvir.
Desejo os parabéns e tudo correr bem com vocês. Muito obrigado, muito Um obrigado. grande beijinho. É uma honra. E até um dia destes. Muito obrigado pela atenção, é uma honra tê-la como ouvinte e tê-la como ouvinte das minhas palavras. Já estava há tanto tempo aqui, já estava. Pronto, olha, então, olha, um grande beijinho. Muito obrigado pela atenção. E muita saúde e muita sorte, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Pronto, e força a ler para a gente ouvir. Muito obrigado. Obrigada, Adelaide. Um beijinho grande. Adeus, boa noite, Maria Isabel. Boa noite. Boa noite. Temos mesmo que dar por terminado o nosso programa de hoje. Hoje temos que terminar mesmo um pouquinho ainda antes das 23 horas. Sérgio, uma última mensagem muito rápida. Para o mundo, uma mensagem para o mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer antes de mais o prazer que me deram de me terem convidado, de me terem descoberto. Foi isso mesmo, foi uma descoberta. Por falar em descoberta, quero agradecer a quem ajudou a descobrir-te, que foi a Cristina Amar Casadinho. Muito obrigado. Um beijinho para ela. Cristina também, um beijinho para ela e para os nossos ouvintes, continuem a ler, que quem escreve, para já quem escreve agradece, e ainda há pouco estava aqui em off a dizer que um autor, se quiser ser bom, se quiser ser um bom autor, um bom escritor, tem antes de tudo que ser um bom leitor. Ser muito, muito leitor. Porque depois as coisas são mais fáceis, mas tem que ler muito. Concordo. E as palavras agradecem. Os poetas do nosso país, os escritores do nosso país, os autores do nosso país agradecem. Claro que Muito sim. obrigado pela atenção da Popular FM, na pessoa da Isabel Rodrigues e da Cecília, a partir de hoje minhas grandes amigas. Muito Claro que obrigado sim. pela honra. Nós é que Obrigado, agradecemos. nós é que agradecemos. Eu, em particular, Uma é que boa agradeço a grandiosidade e a brilhante noite que a todos nos proporcionaste. De Muito hoje a obrigado. 8 dias vamos ter uma convidada, Ruth Pio Lopes. Para todos lá em casa, desejo a continuação de uma excelente semana e a Maria Isabel cá está e pensa, de facto, ultrapassar esta infecção respiratória. Eu costumo dizer, uma valente. Agora temos mesmo que ir. Cecília, para ti também, o meu muito obrigada. Obrigada, Isabel. Boa noite e beijinho para todos os ouvintes que até estão a sempre. ouvir. E até E até sempre. Até para a semana. Beijinho. E um dia destes temos que fazer mais um programa. Sérgio Sola, ficamos com sede, com fome. Muita sede. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Eu é que agradeço. Obrigado, Sérgio. Obrigado.